A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Irmãos, aqui é a irmã Laila, do canal Avatalaia. Bom, eu havia postado um áudio, contado para vocês um sonho que eu tive, um sonho breve que eu tinha tido com um homem que tem um canal aqui no YouTube. É um pastor, Ele não é pastor, ele é um falso profeta. Muita gente já sabe, porque muitos Deus já mostrou, Outros ainda não sabem ainda porque, não teve conhecimento ainda de saber quem é a pessoa, Mas muitos daqui do meu canal já sabem quem é e tal. E eu postei aqui, contei pra vocês esse breve sonho, que eu tinha sonhado que esse homem tinha um local em uma cidade afastada, onde lá ele vendia carnes em um açougue. E tinha muita gente para ir comprar carne lá, mas não era porque tinha necessidade de comer, era porque eles iam comprar carne porque o dono do açougue era o pastor. E tinha lá carnes cozidas e carnes cruas também. E tinha muita gente na fila, eu estava nessa fila juntamente com outra mulher, meu irmão também estava comigo no sonho. E enquanto eu estava na fila, se eu não me engano na terceira ou quarta fila, porque eram umas 4 filas mais ou menos, a quantidade de jovens que chegava para comprar a carne dali era muito grande. E era como se eles estivessem tudo com umas blusinhas assim umas blusas iguais, como se eles estivessem numa excursão, mais ou menos assim, um exemplo, e eles tivessem saído de um lugar para ir até onde esse estabelecimento do pastor estava. Era um lugar meio estranho, que para você chegar nesse açougue você tinha que passar no corredor, com um portão na frente assim, não tinha placa de nada, não identificava que era açougue, não identificava nada. E quando você ia entrando assim, tinha 2 leões presos, 2 filhotes de leões, e uma bagunça muito grande, e uma lona preta que cobria uma bagunça muito grande. Tinha muita coisa debaixo daquela lona preta, mas eu não conseguia ver. Eu tô falando um pouco fanha, assim, porque eu tô um pouco meio doentada, assim, eu acho. Então tinha aquela lona preta e nós não conseguíamos saber o que estava lá debaixo. Quando você entrava pra dentro tinha um açougue. Tinha um vidro do açougue e tinha mais, se eu não me engano, meus irmãos eram 3 funcionários que estavam ali. Era um homem de óculos, um homem branco, um jovem e outro rapaz que eu não me recordo a face dele. E você entrava pra dentro, tinha banheiros e tinha camas. Era muito estranho esse lugar. Então, eu e a mulher que tava ali, nós ia comprar a carne, porque a gente já tava com fome, A gente ia comprar e o pessoal da fila não parava. O que mais me chamava a atenção é que praticamente boa parte deles eram jovens, tanto moças como rapazes. E eles iam lá por causa dele, só que ele mesmo, o pastor, não estava no estabelecimento. Mas por conta de ser dele e de ouvirem que era dele, eles saíam de onde eles estavam e iam até o homem. Tá entendendo? Mesmo que ele não estava lá. Quando todos compravam suas comidas, suas carnes ali, as carnes, eu que estava com aquela mulher, a gente já ia embora para nossa casa. Então, eu pegava minhas coisas, uma sacola na mão, e a mulher pegava, assim, um cartão. No sonho ela ia para tirar um dinheiro, Acredito que ela ia tirar um dinheiro em outro lugar, que era num shopping ali próximo. Aí eu falava, eu ia com ela, me chamava pra ir, eu ia com ela.
Então, eu chamava meu irmão, só que meu irmão, ele é jovem também, ele tem 17 anos, né? Quando nós ia sair pra fora, ele não saía. Ele ficava sentado num banco perto de onde tinha os 2 leões presos. E ele ficava sentado lá, mexendo no celular. E eu saía pro lado de fora, esperando ele sair também. Eu falava, vamos menino, nós já vamos embora. Aí ele não dava nem assunto, não saía, né? E eu tive, meus irmãos, esse sonho. Alguns detalhes me chamou a atenção desse sonho. Então, eu pedi pra irmã Miriam interpretar o sonho pra mim. E ela tinha colocado, né, aqui embaixo na descrição. Só que aquele vídeo eu tinha removido ele. Aí eu pedi pra ela me mandar por e-mail o que ela tinha me falado no vídeo, né? Aí ela me enviou. Obrigada, irmã Miriam, por ter enviado. Ela me enviou aqui o que ela entendeu. E eu vou ler pra vocês, é bem rapidinho. E eu vou emendar aqui esse áudio aqui. Tá bom? Então, a próxima parte vai ser o que eu vou ler do que ela me enviou no e-mail, tá bom? Irmãos, eu já tinha escutado falar sobre esta pessoa, que era uma pessoa que estava enganando os outros, né? Há uns anos atrás, talvez você que vai ouvir o meu testemunho, você vai ver que eu vou falar dessa pessoa lá. Isso, quando eu gravei o meu testemunho, foi em 2018. Eu me converti em 2017. Eu desci as águas em setembro de 2017. Eu já tinha batizado antes, né? Mas aquele batismo não foi aceito por Deus. Então Deus me mandou batizar de novo. No meu caso, Deus me mandou batizar de novo. Eu não digo que todos vai ser assim, mas no meu caso foi assim. Porque era um batismo no pecado, né? Eu estava em fornicação. Então, Deus não aceitou. Eu vi aqui que teve uma irmã, quando o comentário estava aberto no vídeo, que ela falou assim, que ela, acho que ela viu meu testemunho, né? Ela falou assim, fulano de tal no nome de Deus. É porque, irmã, quem vê o meu testemunho, sem ouvir os meus vídeos últimos, não vai entender. O meu testemunho foi um tempo, quando eu me converti, que era daquele jeito. Mas isso não quer dizer que hoje permanece do mesmo jeito. As pessoas que Deus, de certa maneira, ele veio a permitir que eu conhecesse, certo? Então, é complicado. Então eu comecei a perguntar pra Deus assim, né? Quem era esta pessoa? Porque eu não queria falar nada sem saber, porque às vezes as pessoas me perguntavam, né? Também. Essa parte que eu esqueci de falar aqui, que tinha esses 3 jovens, esses 3 rapazes, né? Um jovem, um homem de óculos, um homem branco e outro homem que eu não lembro a face dele, mas assim, era um homem branco também. Esse jovem, quando o açougue se fechava, tipo assim, acabou o expediente. Era estranho, porque terminava muito cedo o expediente, todos já tinham ido embora, só ficava eu, a mulher, eu e meu irmão lá. Quando nós ia sair, que nós estava demorando para sair de lá, aquele jovem estava agoniado, porque ele queria que nós saísse logo, porque ele tinha um outro serviço para fazer. Tá entendendo? Ele tinha um outro serviço para fazer. Esse serviço era um serviço que o pastor queria que ele fosse fazer. Entendeu? Eu tinha entendimento no sonho que era isso. Era um outro serviço que ele tinha que fazer. Então ele tinha que terminar aquele trabalho ali e sair para ir resolver o outro negócio, mais ou menos assim. Tá bom? Essa parte eu vou colocar emendada aqui porque eu esqueci de falar. Meus irmãos, eu havia escutado alguns irmãos falarem, né, que tinha tido revelações com um falso profeta que tá
aí enganando a mundos e fundos até aqueles que falam línguas e que têm dons de revelação, né? Mas, meu Pai, só Jesus na causa. E Deus não tinha falado nada, então eu ficava assim na dúvida, né? Porque eu não sabia se. Não que eu não acreditasse na pessoa, mas eu queria que Deus falasse comigo, né? Deus me orientasse sobre esta pessoa, o falso profeta, que muitos estão no mesmo embalo dele, né? Nossa, é triste, viu? Triste. Então, eu estava na cozinha, aqui em casa, e eu falei com Deus assim: Deus, fala comigo, quem é esse homem? O que esse homem faz? O que o Senhor pensa sobre ele? Assim, mais ou menos assim, sabe? Com essas palavras. Então, Deus me deu uma palavra, irmãos. Eu vou ler para vocês o que Deus falou para mim sobre esse homem. Muitos de vocês que vão ouvir isso aqui, vocês já vão saber quem é de cara. De cara, vocês já vão saber, porque Deus já pode ter mostrado para vocês também. E isso aqui não foi para cavar falso profeta, não. Foi uma dúvida que eu tinha, então eu fui orar ao Senhor, sabe? Porque eu não queria. Às vezes as pessoas me perguntavam e eu não falava, não sei. Porque eu não sabia, né? Então, eu vou ler aqui a palavra, deixa eu só achar aqui. Está em 1 Crônicas 10, 13 e 14, que fala assim, ó. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Meus irmãos, quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei assim de boca aberta. Eu fiquei assim, meu Deus, tremendo. Bateu em cima das revelações que já vinha vindo de outros irmãos. E aqui Deus falou claramente que ele buscou o capiroto para ajudá-lo, entendeu? Que o que tá nele não é de Deus. Ele não guardou a palavra do Senhor. Foi tremendo para mim isso aqui. E aí, também tem outra palavra que eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu só encontrar aqui, porque eu não tô me lembrando aonde que é no livro de Esther. Mas deixa eu só ver o capítulo aqui. Eu tô falando minha fanha devagar assim. É porque tá ruim até pra respirar com essa resfriada aqui. Pera aí. Eu vou achar. Acho que é o 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pera aí que eu vou achar aqui. Então, meus irmãos, a gente é meio covarde, falar a verdade. Então, no dia que Deus me deu essa palavra desse homem, eu falei assim pra Deus, Deus, tu quer que eu fale? Eu falei assim, Deus, tu quer que eu fale isso aqui que o Senhor me falou comigo? Aí eu pedi uma palavra pra Deus, falei, Senhor, se tu quer que eu fale, então tu me dá uma palavra pra confirmar. Então a palavra saiu assim, ó, em Esther 4:14, que diz assim, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus,
mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Quando eu li essa palavra, eu falei, né, que eu já, tipo assim, que eu já tinha entendido o recado de Deus, né? Que não era para calar minha boca. Porque se você ler essa palavra aqui, é tremenda. Se você quiser ler, você lê aí em Esther 4:14. Então, eu até fiz um vídeo aí falando sobre isso. Eu não sei se todos ouviram, mas eu fiz um vídeo aí falando sobre isso. Aí, meus irmãos, mesmo assim, ainda fiquei meio assim, sabe? Mas eu fiz o vídeo aí. Então, é assim, ó. A arma hoje de Satanás, acredite, meu irmão, minha irmã, é a doutrina. Sabe por quê? É assim, ó. Antes não tinha assim, quase ninguém pregando doutrina. Era um ali, outro lá, outro acolá, né? Tipo um aqui na Bahia, um lá no Pernambuco, e outro lá no Ribeirinho, e outro lá nas ilhas, né? Que tava pregando mais forte assim a doutrina. Uma lá, outra cá, outra aqui, outra ali. Então, depois veio uma febre de pregar doutrina, né? Só que assim, Satanás viu uma brecha. Porque assim, meias verdades. Você entende? Ou seja, você trabalha com a meia verdade. Mas Deus não tá ali. Você entende? E essa pessoa que Deus está falando aqui, nessa palavra aqui revelada, que muitos de vocês já sabem, tem um monte de gente acreditando nessa pessoa, porque essa pessoa prega doutrina. Essa pessoa prega doutrina. Assim, prega doutrina, mas não vive a doutrina, né? Houve um tempo, irmãos, vou falar a verdade para vocês. Logo no início que eu me compadeci muito dessa pessoa, porque eu até chorei assim por essa pessoa. Mas isso foi lá acho que foi nos primórdios, né? Hoje não é que eu não tenha compaixão da alma dessa pessoa, eu tenho. E por isso eu vou contar para vocês o que Deus falou comigo e com a irmã Renata pela palavra também. Eu e a irmã Renata, que é uma irmã que tem uns vídeos aqui no meu canal, a gente faz campanha na madrugada. Assim, quando a gente pode, né? Dá pra fazer essa campanha, a gente sempre tá fazendo. A gente às vezes termina uma e já emenda a outra. Nós faz assim. Pra que nós não venha ficar sem fazer nada. Entendeu? Então, eu fiquei assim pensando, meu Deus, eu podia fazer uma campanha por esse homem, né? Assim, pela alma dele, né? Pela salvação da alma dele, né? E ali, meus irmãos, eu chamei a irmã Renata pra fazer a campanha. Aí acabou que nós não fez a campanha, depois eu chamei ela de novo, falei, irmã, a campanha lá do fulano, vamos fazer? Aí ela falou, vamos fazer. Aí eu falei pra ela assim, irmã, mas primeiro, vamos orar, né? Perguntar pra Deus se nós podemos fazer essa campanha mesmo por esse homem. Só pra nós ter, assim, a certeza do que nós vai fazer, né? Mais ou menos assim, com outras palavras que eu falei com ela. Aí eu pedi, irmã Renata, vamos orar. E abre uma palavra pra ver o que Deus vai falar pra nós. Aí, meus irmãos, eu vou ler a palavra que Deus falou. Peraí que eu vou abrir. Eu tô pausando o áudio, sim, porque às vezes fica ruim pra falar, tá bom? A palavra que Deus deu pra mim e pra irmã foi aqui no livro de Provérbios 16. Escutem. Fala assim, ó. Capítulo 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos,
mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desejos, aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. É como se nós perguntássemos assim na hora e Deus já respondesse na hora. Entendeu? E foi isso que aconteceu. Nós perguntamos e o Senhor respondeu na hora. Quando nós lemos aqui, tanto ela já entendeu logo, né? Porque ela que abriu a palavra. Aí ela passou a palavra para mim. Aí ela falou, irmã, não é para nós fazer não, acho que não é para nós fazer não. Aí eu li, eu falei, não é para nós fazer mesmo. Porque assim, a preparação do nosso coração é uma coisa, mas a resposta vem de Deus. E a palavra fala aqui também que o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Ou seja, as ações dessa pessoa é de ímpio. A abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Quando Deus falou assim, altivo de coração, nessa palavra eu já vi que, nossa, Deus está falando tudo aqui. Porque é um dos itens que, infelizmente, né, eu não digo isso com alegria, que essa pessoa tem. É isso aqui que Deus falou, altivo de coração. E Deus falou assim, ó, não ficará impune mesmo de mãos postas. Ou seja, ainda que nós venhamos aqui orar, nós ia pegar prova para nós. Foi isso que eu falei para a irmã Renata. Falei, irmã Renata, Deus está falando aqui que a abominação é para ele. Então, eu não quero me entrar nisso daí. Mais ou menos assim que eu falei com ela, né? A gente vai pegar a prova. Ela falou, é mesmo, irmã? Nós vamos pegar a prova. E Deus fala aqui, ó, pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. Se essa pessoa for verdadeira, né, e clamar e se humilhar nos pés do Senhor, com certeza Deus perdoa. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Ou seja, aqueles que não têm temor de Deus não estão nem aí, eles não vão se desviar do pecado. Eles não reverenciam a Deus, não estão nem aí para Deus, eles são abomináveis, né? A altivez é abominação, Senhor. Então, meus irmãos, a campanha que nós tentava fazer, né, tá para ajudar essa pessoa, né? O Senhor não deixou nós fazer, né? Parece, você ouvir isso aqui parece coisa de doido, alguns vão acreditar, outros não, mas Deus às vezes ele impede que nós venha orar por alguém, que ele tá tratando com a pessoa, né? Eu acredito que essa pessoa passa por um tratamento de Deus, para que Deus não venha permitir até que alguém venha fazer algo por essa pessoa. É óbvio que nós não queremos que ele se perca, né? Ninguém do meio dele. Mas isso não cabe a nós salvar um ou outro. Cabe a mim, a você orar para buscar o Senhor para que nós venhamos ser salvos, né? Mas aí o Senhor deu essa palavra para nós. Então, nem eu nem ela fizemos. É tipo assim, ó. A situação em que Jeremias estava. Deus estava vendo aquele povo tão assim, um adultério tão profundo com Deus, tanto na parte espiritual como na parte física, que Deus via eles fazer, que Deus falou assim, ó, não ores. Deus falou assim, não ores por esse povo, porque eu não te ouvirei. E Deus fala, acho que 2 vezes no livro de Jeremias isso. Meus irmãos, é triste quando Deus fala assim, mas é triste, mas é Deus que tá falando. Às vezes a pessoa tá no leito de enfermidade ou tá passando uma situação e você vai meter sua colher lá, o negócio vai sobrar pra você. Porque as legiões, ou talvez os demônios, ou quem tá agindo ali, de espírito maligno, vai cair matando em cima, né? E às vezes você pode estar revestido, outro revestido, nós vai morrer.
espiritualmente, Deus tem uma misericórdia, né? Então, às vezes é um tratar de Deus, né? Eu acredito que é um tratamento do Senhor, porque não há uma humilhação. Talvez se houvesse uma humilhação, um reconhecimento de pecado, abrir o jogo, que nem o sonho que eu tive, que eu via lá aquela lona preta cobrindo um monte de bagunça, um monte de tralha, aqueles bichos presos, aqueles jovens sendo atraídos para aquele lugar por causa dessa pessoa específica. Eu acredito que são coisas escondidas, né? Mas nada fica escondido, né? Uma hora a lona preta sai, não é? Então, eu vou finalizar esse áudio e eu vou pôr aqui a interpretação do primeiro sonho que você ouviu aqui, que eu contei, aqui no final, porque eu acabei emendando a fala aqui, tá bom? Então eu vou pôr aqui a interpretação do sonho que a irmã me mandou aqui no final, tá bom? É bem rapidinho, não vai demorar muito não. Então, ora por mim também, que eu também sou carente de oração. Algumas coisas que Deus já me deu ordem pra fazer, mas até pra fazer a gente fica meio assim, né? Mas Deus vai ajudar. Então, meus irmãos, enquanto a gente for maleável e querer ouvir o Senhor, tudo bem. Mas quando a gente se torna essa pessoa aqui, ó, que fica uma pessoa abominável ao Senhor, sabe? Quando você faz uma comida que ela estraga e ela já tá numa situação assim que você não quer comer, ela fica abominável, não é? Aos seus olhos. Você não quer aquilo. Assim, é assim também o altivo de coração. É abominável ao Senhor. É uma alma, mas é o tratar de Deus na vida dessa pessoa. E Deus também usou uma irmã, que é a mãe da nossa irmã Renata, para falar a mesma coisa para mim. Falou para mim, para a irmã Renata, que é um tratar de Deus com essa pessoa, que não era pra gente fazer. Então, as coisas de Deus é estreita. Amém? Então eu vou pôr o áudio da irmã aqui na frente pra você ver. Eu ia pular na parte que eu falei, mas eu vou colocar aqui no finalzinho, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu estou finalizando aqui o áudio. Eu vou ler aqui que a irmã me mandou no e-mail, né? Sobre o sonho que eu tive. Ela disse assim, ó. Esse pastor usa o ministério como uma farsa. E esses jovens estão sendo induzidos por trás dessa farsa a trabalharem na criminalidade. Mas o Senhor irá desmascarar esse falso pastor. Na verdade, a máscara já está começando a cair. Amém? Aqui foi a irmã que mandou para mim no e-mail, como eu falei para vocês. E eu estou lendo aqui, gravando esse áudio aqui, com as palavras que ela me enviou, tá bom? Uma coisa que eu queria falar para vocês, para finalizar o vídeo. Como eu disse para vocês, às vezes Deus tem um tratar com alguém e a gente quer meter a nossa colher, né? É Deus que vai agir. Não é em todos os casos, né? Que tem situações. Vou botar um exemplo aqui, quando a pessoa está enferma, né? Às vezes não é a mão de Deus pesando na pessoa. Ele é uma situação que aconteceu. Mas há casos que as pessoas estão enfermas
ou em outras situações que é o próprio Deus permitindo, né, para tratar com a pessoa, para moldar a pessoa, nem que seja no leito e tal. No caso dessa pessoa específica, foi o que Deus falou para nós, usando também uma serva dela, uma serva dele, que é um tratado de Deus com ele, né? Porque a gente pode até ter misericórdia, né? Claro que a gente tem que ter misericórdia das pessoas, das almas. A gente não quer que ninguém vá para o inferno, que ninguém se perca. Quem é que vai querer que alguém vá para o inferno? Quem quer ir para o inferno? Ninguém, não é? Só que assim, cabe a cada um querer o Senhor também, que Deus não vai forçar ninguém a querer Ele, não, né? E nós temos visto que essa pessoa, ela não se dobra, infelizmente, mas que possa se arrepender, né? Enquanto há vida, né? Enquanto há fôlego de vida, há tempo para se arrepender, não é verdade? E eu sei que tem muita gente que tem, assim, por mais que essa pessoa esteja nessa situação, tem muita gente que tem, assim, compaixão dessa alma, né? Tem muita gente que tem até misericórdia dele e tal. Mas assim, irmãos, Deus, ele é Deus. Ele não aceita as coisas erradas, né? E a gente sabe que o que essa pessoa faz tá errado, como Deus falou na palavra. Que foi a palavra de Saul, que saiu ali, quando fala de Saul, que Saul foi buscar um espírito adivinhador, que foi consultar aquilo que não pertencia ao Senhor. Ele mesmo desterrava, ele mesmo abria a boca para desterrar, mandou desterrar tudo. Mas ele mesmo procurou e ali os seus servos falaram que havia uma em Endor, se eu não me engano, e ele foi lá buscar aquela mulher com o espírito maligno. Então quem consulta e quem é ajudado por Satanás não tem como ter parte com o Senhor, não é? Mas era isso que eu queria estar falando com os irmãos. Deus não deixa a gente enganado não, irmãos. Até se for com a gente mesmo. Se a gente mesmo estiver no caminho errado, achando que está no caminho certo, o Senhor mostra pra gente. Porque isso já aconteceu comigo. Já aconteceu acho que umas 4 vezes. Que Deus me repreendeu assim, com as palavras tão duras. Deus me chamando de coisa assim que eu falei. Eu fiquei tão sem graça que eu fiquei assim, chocada. Irmãos, mas uma autoridade assim, Deus usando a pessoa para falar comigo no sonho. Que eu tive que moldar, eu tive que mudar. A gente não é perfeito, não. Mas a gente tem que se dobrar. Se não se dobrar, Deus vai dobrar a gente. E eu tenho certeza que a mão de Deus para dobrar, ela é pesada. Mas fica aí esse alerta, né, sobre essa pessoa. Dessas coisas que o Senhor falou, da campanha que nós ia fazer e o Senhor não permitiu. É o tratar dele. E que Deus nos ajude a prosseguir, na verdade. Amém? Fiquem todos com Deus.